Olá pessoal, vamos aqui responder mais algumas questões do exame de suficiência CFC 01-2012 para bacharel. Essas resoluções estão também como posts em meu blog www.profmariojorge.com.br e lá vocês poderão colocar suas dúvidas, sugestões, críticas, elogios, enfim, fiquem bem à vontade que eu terei o maior prazer em estar respondendo. Vamos agora solucionar a questão número 22, que trata de cálculo de custos. Então, uma sociedade empresária produz um produto com um preço de venda de R$10 por unidade, os custos variáveis são de 8 por unidade e os custos fixos totalizam 18 por ano, dos quais, esses 18.000, 4.000 são relativos à depreciação. O patrimônio líquido da empresa é de 50.000, e a taxa mínima de atratividade é de 10%. Então, baseado nisso, eles querem que a gente calcule o ponto de equilíbrio contábil, ponto de equilíbrio econômico e ponto de equilíbrio financeiro. Para calcular, primeiro vamos entender o que são todas essas coisas, né? Para entender ponto de equilíbrio, nós precisamos entender primeiro o que é margem de contribuição. Então, vamos lá. Margem de contribuição, simplificando, é representada pelo valor da venda menos custos e despesas variáveis e que contribuirá, por isso, margem de contribuição, para o pagamento de custos e despesas fixas. Então, eu posso demonstrar assim: receita bruta com vendas menos os custos variáveis menos despesas variáveis. O que sobra é a margem de contribuição. Essa margem de contribuição vai ajudar a pagar os custos e despesas fixas. Por que eu preciso saber margem de contribuição se o enunciado pede ponto de equilíbrio? É que para calcular o ponto de equilíbrio, eu preciso primeiro calcular a margem de contribuição. Vamos ver agora a explicação de cada ponto de equilíbrio e vamos entender melhor. Então, ponto de equilíbrio contábil representa o volume de faturamento suficiente para cobrir todos os gastos, ou seja, custo, despesa fixa e variável, sem que haja resultado. Não haverá nem lucro nem prejuízo. Então, o ponto de equilíbrio é assim: eu vendo, pago todos os custos e todas as despesas fixas e variáveis e não sobra nada. Equilibrou. Não deu nem lucro nem prejuízo. Como é que eu chego, como é que eu calculo qual seria o faturamento no ponto de equilíbrio? Eu vou pegar os custos e despesas fixas e dividir pelo percentual de margem de contribuição. Por que pelo percentual de margem de contribuição? Porque a margem de contribuição é a receita menos os variáveis. É o que sobra para cobrir os custos fixos. Então eu vou pegar esses custos e despesas fixas e dividir por essa margem. Esse é o ponto de equilíbrio contábil. O ponto de equilíbrio econômico representa o volume de faturamento suficiente para cobrir todos os gastos, custos e despesas fixas e variáveis e também o custo de oportunidade. O ponto de equilíbrio contábil só cobre custos e despesas fixas e variáveis. O ponto de equilíbrio econômico vai cobrir custos e despesas fixas e variáveis, mais o custo de oportunidade também. O custo de oportunidade é aquele valor que os sócios determinam como sendo o mínimo para eles ganharem. Então, como é que eu vou calcular este ponto de equilíbrio econômico? Eu vou pegar lá o meu custo e despesa fixa, somar ao meu custo de oportunidade, e o que der aqui, eu vou dividir pela margem de contribuição. No ponto de equilíbrio contábil, eu só dividia custo e despesa fixa pela margem de contribuição. Aqui eu vou dividir custo e despesa fixa mais o custo de oportunidade pela margem de contribuição. E o ponto de equilíbrio financeiro representa o volume de faturamento suficiente para cobrir todos os gastos, ou seja, custos e despesas fixas menos os itens não monetários. Quais são os itens não monetários? Depreciação, exaustão, amortização,
reserva de equivalência, resultado de equivalência patrimonial, ou seja, são aqueles itens que diminuem o meu resultado ou até aumentam, né? São aqueles itens que alteram o meu resultado na DRE, mas que jamais passarão pelo caixa. Depreciação nunca vai passar pelo caixa. Então é item não monetário. Então, para eu calcular o financeiro, só com os itens que são monetários. Portanto, custos e despesas fixas menos os não monetários, menos a depreciação, no nosso caso aqui. A apuração, então, se dá pela divisão do custo e despesa fixa menos a depreciação, tudo isso dividido pelo percentual de margem de contribuição. Vou somar custo e despesa fixa, vou tirar a depreciação e com esse número que der, eu divido pela margem de contribuição em percentual. Aí eu vou encontrar um faturamento que é o ponto de equilíbrio financeiro. Então vamos fazer os cálculos para consolidar esse conhecimento. Então, primeiro vamos calcular a margem de contribuição, que vai ser usado para todos os pontos de equilíbrio. Margem de contribuição, então, é preço menos custo e despesa variável. No caso dessa questão, desse exercício, eu só tenho custo variável. Então, os 10 é o preço, menos 8, que é o custo variável, eu tenho margem de contribuição igual a R$2, que dividido pelos R$10 de venda, me dá 20% de margem. Então, a minha margem de contribuição é de 20%. Muito bem. Ponto de equilíbrio contábil. Eu vou somar meu custo e despesa fixa. No caso aqui, eu só tenho custo fixo, que foi colocado no enunciado, 18 mil, e dividir pela margem de contribuição, pelos 20%. Então, 18 mil de custo fixo, divide por 20% de margem, me dá 90 mil, que é o faturamento em reais, no ponto de equilíbrio contábil, 90 mil. Só que ele pede o resultado que seja feito em quantidade. Então eu vou pegar esses 90 mil, que é o faturamento no ponto de equilíbrio contábil, e dividir pelo meu preço de venda unitário. Dessa maneira eu acho a quantidade no ponto de equilíbrio contábil, 9 mil unidades. Agora, ponto de equilíbrio econômico. O econômico é o custo e despesa fixa, no caso aqui eu só tenho custo fixo, mais o meu custo de oportunidade. A soma dos dois divide pela margem de contribuição em percentual. Custo de oportunidade é o meu patrimônio líquido multiplicado pela taxa de oportunidade que foi definida, 10%. Então quer dizer que no mínimo os sócios querem ganhar 5 mil desse investimento que eles fizeram de 50. Então eu vou pegar os 18 mil, que é o custo fixo, somar ao custo de oportunidade, 5 mil, e dividir por 20%. Eu vou ter um faturamento no ponto de equilíbrio econômico de 115 mil reais, que divididos por 10 reais, que é o preço unitário dos meus produtos, eu tenho 11.500 produtos. Então, se eu faturar 11.500 produtos, eu pago todos os meus custos e despesas fixas e variáveis, e ainda sobra 5 mil reais como custo de oportunidade, sobra para os sócios de lucro. Ponto de equilíbrio financeiro. É o meu custo fixo e despesa fixa, no caso eu só tenho aqui nessa questão só custo fixo, menos a depreciação, dividido pelo percentual de margem de contribuição, que vai dar 70 mil. 70 mil reais é o faturamento no ponto de equilíbrio, para cobrir todas as despesas fixas e variáveis, todos os custos fixos e variáveis, com exceção da depreciação, é 70 mil. Eu divido esses 70 mil por 10 reais o preço unitário. 7 mil unidades é o ponto de equilíbrio financeiro. Então, aqui, desculpa, pulei, a questão correta é a letra A. 9 mil unidades, 11.500 unidades e 7 mil unidades para cada ponto de equilíbrio que foi pedido. Ok? Espero ter contribuído, ter ajudado, mas se você tiver ainda
alguma dúvida ou quiser colocar alguma observação, por favor, fiquem à vontade, façam isso lá no post, no nosso blog www.profmariojorge.com.br. Uma outra coisa importante, se você achou esse vídeo interessante, achou que esse vídeo ajuda, então por favor coloque aqui embaixo no YouTube como gostei e adicione aos seus favoritos para que aumente assim a divulgação para outras pessoas, ok? Muito obrigado e até a próxima.